Vamos entender como é que o dono de empresa, além de tanto perrengue, ainda se torna refém da sua própria equipe. Alguém aqui se sente refém da sua própria equipe? E sabe por que isso acontece? Porque falta conhecimento para o dono de empresa. Falta conhecimento. Se todos os donos de empresa realmente fizessem valer aquele contrato de trabalho de quando a pessoa veio para trabalhar contigo, eles não iam ficar colocando o dedo no teu nariz e dizendo que eles não são pagos para fazer isso. Dono de empresa, nós não queremos comprar briga, nós apenas queremos uma empresa crescendo. Não é por isso que a gente abriu uma empresa? A gente abriu para que a nossa empresa pudesse crescer, ter lucro. Essa é a ideia. E para isso nós contratamos pessoas. Eu já fui empregada e tá tudo bem. Tenho certeza que você que está aqui me assistindo também já foi empregado um dia ou empregada. E não é porque você era empregado ou empregada que você deixava de trabalhar. Eu acho que este foi o momento que eu mais cresci na minha carreira, porque eu estava em outra empresa e tinha muito trabalho para fazer, muitos desafios, e então eu crescia. Se não fossem os desafios, se eu ficasse lá só passando um paninho no balcão, como é que eu ia crescer, né? E graças ao tempo em que eu fui empregada, hoje eu posso ser empresária. Aliás, o meu primeiro CNPJ eu abri em 1992. Tem gente aqui na live que nem era nascido em 1992. E foi lá que eu abri o meu primeiro CNPJ. E qual é o tema da live de hoje? Perrengue. Mas vamos entender qual é a origem do perrengue e qual é a origem de você ser refém da tua equipe? Vou passar para você, tá? Primeiro ponto. Talvez você esteja no perrengue e seja refém da tua equipe por ter contratado errado. Talvez você tenha contratado amigos, parentes e clientes, porque eu confesso a você que essa é uma situação bastante difícil. Quando você tem amigos, parentes, clientes, indicados, né? Porque você fica meio que pisando em ovos. Então você vai sair da empresa e vem a tua irmã, teu primo, teu cunhado e fala: Vai sair de novo? Aí você, depois de ter trabalhado muito, você tira suas férias, depois de sabe-se lá quanto tempo, e vem sua amiga, parente. Nossa, vai sair de férias? Que chique! Né? Ou seja, você acaba ficando refém. Tem donos de empresa que, quando me conhecem, estavam usando uniforme. E tá tudo bem, eu também já usei uniforme, nada contra. Mas você não sabe a liberdade que você sente quando você deixa de usar uniforme. Carmen, mas eu quero fazer parte junto com o meu time. Tudo bem, mas não com o time que está na operação. Este uniforme pertence à operação. Carmen, mas eu uso uma camiseta diferente, ela é polo, ela é chique, ela é... Tá, mas é uniforme. Dono de empresa, você não precisa usar uniforme. Quando você está de uniforme, simplesmente a tua equipe te trata como se você fosse realmente um deles. Como se você fosse realmente um deles. Não se espante se daqui a pouco eles não estiverem reclamando com você, como se você fosse um outro empregado da empresa. E se junta para falar: ah, porque eu não acredito que vai ter que trabalhar na emenda do feriado, eu já estava contando que ia viajar. E começa aquela conversa, aquela intimidade. Só que isso não funciona, dono de empresa. Você não é um deles. Você não é um deles. No contrato de trabalho, e a relação de emprego é uma relação contratual, eles são subordinados a você. Você é o contratante, eles são seus subordinados. É uma relação de ordens. Tá lá. É assim o contrato de trabalho. E se você não acredita em mim, deixe de pagar o salário deles. Um mês que seja, atrase 10 dias, deixe de depositar o FGTS, recolher o INSS, que você vai ver o que te acontece. Eles podem até mesmo entrar com justa causa indireta contra o dono da empresa. Por isso, a relação de trabalho é uma relação de subordinação, onde o dono da empresa é quem dá as ordens. Sabe por quê? Porque se a empresa ficar no prejuízo, você não vai poder compartilhar o prejuízo com eles.
Se a empresa não vende, a culpa é do dono, é o dono que não está entregando as ordens do que é que precisa ser feito. Entende isso? Se a empresa não produz, a culpa é do dono, que não está dirigindo a empresa para que a produção ocorra. Eu me lembro uma empresa que, na época que eu ia fisicamente ainda na empresa, e eu entrevistei todo mundo que trabalhava na empresa. E aí, a reclamação do dono era a seguinte: que os empregados dele estavam o tempo todo perdendo tempo, enrolando, né? E que ele ficava com muita raiva disso e acabava explodindo. E então eu fui entrevistar os empregados dele. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi coisas do tipo: Carmen, é muito difícil trabalhar aqui, Carmen. Porque aqui eu termino meu trabalho e eu já começo a ficar tenso. eu falei, ué, por quê? Porque eu não sei o que eu tenho que fazer depois. Ninguém me passou o que eu tenho para fazer depois. E aí eu fico esperando. E se eu fico esperando, o dono da empresa já vem e fala: como é que você está aí sem fazer nada? Não é possível. Alguma coisa para fazer, você tem que fazer. Pega uma vassoura e varre. Aí o outro dia, eu estava varrendo, né? Porque eu não sabia o que tinha para fazer. Aí o dono da empresa chegou e falou: eu não acredito que você está varrendo com tanto serviço que tem para fazer. Vai fazer tal coisa. Carmen, é muito difícil. E realmente, eu concordo com esse empregado. Dono de empresa é você quem dirige a empresa. Mas às vezes você fica ali no operacional. Você está tanto no operacional que você não consegue nem sequer passar para a tua equipe o que precisa ser feito. Você não consegue nem mesmo desenvolver um líder. Então, um dos motivos que faz com que você fique no perrengue é a contratação errada. Porque é muito difícil depois você falar para amigo, parente, cliente o que é que ele tem para fazer. É muito difícil você chamar a atenção deles. E é muito difícil você dizer não. Já reparou isso? Então você contrata aquela tua amiga, e eu sei porque eu já contratei, né? Já contratei várias vezes amigos, parentes e clientes. E então ela diz: eu só preciso sair um pouco agora à tarde, eu tenho um probleminha para resolver, eu já volto. E você fica refém da pessoa. É o entra e sai, ela para, ela faz o que ela acha que tem que ser feito, ela fala ao celular quando outros já sabem que não é para falar, e você se torna refém da tua equipe. A contratação, a porta de entrada, escolher quem vai estar contigo é o primeiro passo. O segundo passo é que, independente de quem você escolheu, quando essa pessoa entra, ela tem que saber exatamente como é que as coisas funcionam na tua empresa. Ela tem que saber quais são as regras na tua empresa. Pode usar celular na tua empresa? Se puder, tudo bem. Tem empresas que podem, não tem nenhum problema. Mas tem empresas que, quando o empregado usa o celular, ele está colocando a empresa toda em risco. É, ele pode sofrer um acidente, ele pode se machucar, ele pode também perder vendas. Várias coisas podem acontecer quando ele está usando o celular. Então, é você quem determina. Carmen, mas como é que eu faço isso? Muito simples, muito simples. A partir de agora, nós não vamos mais usar o celular. É por isso que eu comprei esses armários para que vocês possam guardar seus pertences pessoais. A empresa vai ficar muito mais organizada. Quem quer me ajudar a escrever essas regras, né? E então você vai convidar algumas pessoas que queiram participar das regras, né? E você fará uma reunião e vai deixar tudo muito claro. Quem vai levar a chave do armário, se são os empregados, se é a empresa, se o celular vai poder ficar carregando, se o celular pode ficar no bolso, tudo isso, gente, é você quem decide. Você é quem define, você é o dono da empresa. E quando você vai contratar, imediatamente você já deixa claro para a pessoa como funciona na sua empresa. Antes mesmo dela começar a trabalhar, ela já vai assinar alguns documentos. A política de horário. Qual é a política de horário? Aquela que já deixa claro que horas ele entra, que hora ele sai, se ele registra o ponto antes de estar pronto para trabalhar, registre, vai tomar café, ou vai tomar café para depois registrar, né? Tudo isso tem que estar muito claro para a pessoa, como é que isso vai funcionar. A política de celular, caso você tenha, vai assinar a opção de vale transporte. Por quê? Porque você tem que comprar antes o vale transporte para ele, depositar no cartão da empresa de vale transporte, ok?
Então, isso tudo ele assina no momento em que ele está assinando o contrato de trabalho. E se ele não concorda com essas regras, nem entra na tua empresa. É por isso que muitas vezes o dono de empresa está lá no perrengue, né? E não funciona. E quando ele menos percebe, ele se torna refém da tua equipe.